Boa noite, começamos o Cultura Livre, agora de final de ano, um programa especial de Natal, e a gente está aqui com o Papai Noel Pantaneiro, Clóvis de Matos, o nosso espalhador de livros. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Heloíse, boa noite aos telespectadores do seu programa, do Cultura Livre. É um grande prazer estar com você. Sempre, né? A segunda vez que a gente conversa, fala sobre meus trabalhos, sobre o seu trabalho também. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece, Clóvis, poder falar com você, falar desse trabalho que você vem fazendo aí já ao longo dessa vida, né? De uma vida toda, a gente vem acompanhando aí. E falar do Clóvis também é falar de deixar um mundo melhor, um mundo com mais esperança, com leitura. Principalmente um mundo solidário. O meu lema é solidariedade. Todos os meus trabalhos são voltados para enriquecer esse lado que eu desenvolvo e passo isso para as pessoas. Sempre me perguntam no Natal, deixa uma mensagem de Natal. O que o senhor falaria de Natal? Solidariedade. Solidariedade salva a humanidade. É verdade, né, Clóvis? O que você puder doar, né, de solidariedade, o pouco que você puder fazer para outra pessoa que está recebendo é muito, né? É muito. Hoje eu vivo um mundo meu mundo hoje, sabe? É um mundo muito pequeno para mim, para as coisas que eu faço, né? Para o que eu quero fazer. Eu deixei, essa pandemia ajudou muito a desenvolver um lado desse mundo meu, que eu já vinha diminuindo um monte de coisas que eu achava que era desnecessário, que não me levava a nada. E a pandemia me deixou preso dentro de casa durante 1 ano e meio, eu fiquei apavorado com essa coisa toda, né? Mas sobrevivi. E amigos meus, eu perdi muitos amigos, muitas pessoas que marcharam comigo, que me colocaram nesse mundo, como Marília Beatriz, por exemplo, que foi a pessoa responsável pela minha entrada na cultura mato-grossense, né? Ela faleceu, pegou Covid e não teve jeito. Então, eu estou aqui e quero continuar vivo ainda, porque tem muita gente que precisa de coisas que eu faço, né? Precisa dos livros que eu levo, precisa dos presentes do Papai Noel Pantaneiro no final de ano, das minhas histórias, das minhas coisas... Da sua atenção, né? De um minuto de atenção. São voltadas para isso. Eu sou um ser solidário. Solidariedade é o Papai Noel Pantaneiro, exatamente, né? É o Papai Noel Pantaneiro. Isso mesmo. Clóvis, conta pra gente então, como é que foi a sua chegada no Mato Grosso, né? Como que você vê? Mato Grosso ainda, Cuiabara. Tá. Gente, foi uma coisa assim, até inusitada. Eu estudava em Goiânia, morava em Goiânia, estava estudando para fazer vestibular e a minha meta era fazer vestibular no ITA, né, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que o meu sonho era fazer engenharia eletrônica para fazer. Aí eu morava numa cidade muito pequenininha, no interior de Goiás, de Porá, e aí um amigo lá de Porá, de longas datas, estava estudando aqui em Cuiabá, eu não sabia, e aí falei com ele o que eu estava querendo fazer e tal. Falou, por que você não vai estudar em Cuiabá? Em Cuiabá tem engenharia elétrica, um curso bom, e era muito bom o curso de engenharia elétrica aqui mesmo, reconhecido já nacionalmente. Era um curso novo, mas um curso muito interessante. Eu falei, tá aí, vou fazer. Ele veio, fez minha inscrição, e eu vim fazer o vestibular em novembro de 1976. Fiz o vestibular e fiquei aqui esperando o resultado. Não vou voltar para Goiás, depois demora para vir para cá. E fiquei aqui esperando. E fiz o curso de engenharia, passei o vestibular, né? Não terminei o curso, viu gente, eu não sou engenheiro eletricista, eu fiz até o 3º ano, depois deixei e fiz história, que tinha mais a ver com o meu trabalho. Mas eu tinha uns problemas pessoais que me deixavam muito isolado. Eu era muito quieto, muito calado, lia demais, da conta eu sempre fui muito bom leitor, sempre gostei muito de leitura. E eu precisava me desinibir, porque as pessoas vinham conversar comigo, aí eu ficava meio... Eu não era daqui, eu fiz muita amizade assim que eu cheguei aqui. Cuiabá tinha 150 mil habitantes, isso há 43 anos atrás.
E aí eu fui fazer um curso de teatro. Fiquei sabendo que na universidade tinha uma professora, que era uma pessoa muito legal, que tinha um curso de um laboratório de teatro. Não era um curso de teatro para encenação, era um laboratório para fazer exatamente esse processo de desinibição. E eu fui fazer o teatro. E aí a professora chamava-se Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Tá bom. Fui fazer o curso, fiquei uns 3, 4 meses, eu já tinha me tornado amigo dela. O curso foi fantástico, o curso de teatro lá foi muito legal, me ajudou muito a desenvolver e me tornei amigo dela. E nesse processo ela me convidou para ser bolsista da universidade no departamento de artes. Falei, mas Marília, eu faço engenharia, eu vou ser bolsista no departamento de artes com você. Ela falou, não, você leva jeito para a coisa. E virei bolsista do departamento de artes para fazer uma pesquisa sobre Siriri e Cururu. Outro mundo para mim que eu também não conhecia, não tinha ainda entrado nesse meio por aqui. Lá em Goiás não tem cururu e siriri, às vezes eu ouvia falar alguma coisa, mas nada profundo. E vim fazer o curso e fui fazer a pesquisa. Era para a Funarte. Ficamos 2 anos fazendo essas pesquisas, fizemos um baita de um trabalho, enfim, mandamos para a Funarte. Eu não sei o que a Funarte fez desse trabalho, porque não voltou para a gente mais. Mas foi um trabalho muito bem feito e desde então nunca mais eu saí do meio da cultura mato-grossense. Amei conhecer tudo isso, sabe? Me apaixonei pela cultura de Mato Grosso. Fiquei fascinado com tudo que eu via e sempre crescendo, envolvendo mais, sempre com a Marília junto, me ajudando. E durante o período em que eu trabalhei na universidade, na área de cultura, sempre foi com a Marília. Eu sempre trabalhei na área de cultura, era o departamento de artes, depois teve a criação da coordenação de cultura. Eu sempre grudado com ela, sempre trabalhando, brigava também, não pensa que eram só pazes, não, a gente tinha divergências de ideias, tinha coisas assim, mas ela tinha uma coisa assim que fascinava muito a gente, tanto eu quanto o Epaminondas, que é um rapaz que trabalha comigo até hoje lá no projeto, e ele está lá na universidade, ainda não aposentou. A gente revirava e fazia esse mundo, né, da cultura através da universidade, que era o ponto de efervescência cultural. Na época era o que tinha, né? Era o que tinha, anos 80, então foi assim, uma coisa fascinante. E aí assumimos o Cineclube e fomos fazer itinerância. Ninguém nunca tinha feito itinerância cinematográfica aqui para o Mato Grosso. Né? Tinha histórias de cidade do interior, que um senhor de uma rural que fazia uns trabalhos de cinema. E o cinema no Cine Teatro funcionava nessa época ou não? Funcionava. Funcionava? Funcionava ainda, funcionava. Nós chegamos a fazer mostra de cinema dentro do Cine Teatro. Olha só! Eu me lembro de uma mostra de cinema alemão. E é engraçado, Luiz, que tinha um filme nessa mostra que está hoje, esse problema dessa pandemia, essa coisa louca que está aí. Que a pandemia não acabou ainda, né? Principalmente os hospitais de campanha que foram feitos ao largo nas praças, essa coisa que foi montada por aí. Não deu muito certo, mas eles montaram em alguns lugares. O filme chama Doença de Hamburgo. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, é um filme que passa na Alemanha, nos tempos modernos, agora. Foi anos 80, eu acho que era alguma coisa relacionada a anos 70, qualquer coisa assim. Era uma ficção, mas não era muito ficção, não. Era um filme de um vírus louco que apareceu num determinado tempo e atingiu muito o povo alemão. Então, eles criavam uns hospitais na cidade de Hamburgo, no meio da rua, lá, aquelas coisas assim, eram umas bolhas, uns troços. Olha, quando aconteceu agora o coronavírus, eu já tinha tido um reflexo desse filme com o tratamento do ebola na Europa. E aí agora com esse vírus que espalhou pelo mundo inteiro desse jeito, eu falei, gente, é o filme, é a doença de Hamburgo. Tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade, claro que tem lá suas diferenças, mas muita coisa que remete a isso. Sim. Né? Parecia até um roteiro feito pensando nos anos 2000, essa coisa maluca toda já estava lá. O cinema mostra muito isso e eu aprendi muito com o Cineclube, dirigi o Cineclube Cosponese por mais de 10 anos. Aprendeu muito com o cinema lá dentro do... Muito com o cinema, com os problemas que nós tivemos, porque a gente ainda estava num processo ainda de abertura, mas num processo de
da ditadura ainda, né, dos tempos duros, aí a gente ainda viveu isso. Para trazer filme para cá. 79, 80, para trazer filmes. Grande parte dos bons filmes estavam na Cortina de Ferro, que eram os filmes de arte que a gente precisava, que a gente trazia. O filme Encoraçado Potemkin, por exemplo, em 1970, em 1980, 79, ele era proibido no Brasil. Muita gente foi na Argentina, por exemplo, assistir esse filme lá, mas depois lá fechou também, não foi. E nós trouxemos Encoraçado Potemkin para passar aqui. Olha, foi uma odisseia trazer esse filme. Foi uma coisa assim que teve que passar por México, passar pelo Panamá para chegar o filme aqui. Mas o filme chegou e nós passamos o filme aqui. Foi uma luta para fazer mostras de cartazes, outros filmes que a gente trazia da Tchecoslováquia, da Polônia, filmes fantásticos. A gente entrava em contato com as embaixadas porque tinham lá suas divergências, mas as relações diplomáticas não foram cortadas. Então, através das embaixadas, a gente conseguiu trazer muita coisa boa aqui, brigando com todo mundo, né? Mas e aí que a gestão da Marília foi fantástica nesse sentido, que ela nos protegia, ela ajudava a gente a fazer essas coisas, sabe? Porque a universidade precisava disso, precisava de mostrar para o povo o que é uma universidade, o pensamento da universidade libertária, essa coisa. Ela tinha muito isso, ensinou muito isso para nós. E a gente conviveu e convivi com ela, trabalhei com ela, até na morte dela. Eu estava trabalhando com a Marília, a gente sempre trabalhou muito junto. E foi uma pessoa fantástica que nos ajudou muito. Nossa, a Marília... Muito, que protegeu. Muita gente, né? Muito. E tem uma outra pessoa que tem que ser lembrada. Né? Duas pessoas, aliás, que tem que ser lembradas nesse momento, que é o professor Gabriel Novis, que era o reitor da universidade, e depois o professor Pedro Dorileu, que era uma pessoa tida como durona, uma pessoa assim. Mas olha, quando falava em cultura, sabe, ele era uma pessoa completamente aberta, uma pessoa que nos ajudou muito também. E depois acabei virando amigo do professor Pedro Dorileu, e ele facilitou muito para a gente trabalhar, ajudava muito, sabe? Buscava ajudas e nunca interpôs nada, tanto ele quanto a professora Marília, sempre esteve muito aberto. E a gente estava sempre um passo à frente do nosso tempo naquele período, sabe? Sempre buscando mais, abrindo mais, fazendo mais coisas. Foi um período fantástico que a gente trabalhou. Os anos 80 para mim foram assim, sabe, os anos da cultura. Deu um boom na cultura, né? Um boom na cultura aqui. Sim. Um movimento teatral fantástico. Foi quando o Flávio também começa. Isso, quando o Flávio entrou, no final dos anos 80, ele entrou nessa história, né? E já tinha um movimento teatral muito bom, sempre partindo pela universidade. Sim. E depois, claro, isso Liu Arruda, essa galera toda. Liu Arruda, todo mundo, o Ivan Belém, Liu Arruda, e uns grupos de teatros. Folias, né? Grupo Folias. Grupo Folias, todo mundo. Olha, música... Musicalmente. Né? Musicalmente fantástico, literatura. Foi para mim, os anos 80, hoje eu vejo um pouco do reflexo disso. Os anos 80 foi o boom da literatura, pelo menos cuiabana, né? que o Maon chama de geração Cospó. Geração Cospó. Porque a coisa acontecia ali, né? Acontecia na universidade, acontecia nos redores da universidade, acontecia ali, e eu participei de todos esses movimentos. Para mim foi muito grande. Eu tenho 43 anos de história, está no livro Vovô Clóvis aí, tenho essa trajetória toda, né? Esse livro, é claro que ele reduz um pouco, não a qualidade, mas porque não dá para contar tudo, né? Mas a Ana Maria foi fantástica com a Ruth, fazendo esse livro, contando a história e ilustrando fantasticamente. Gente, que livro, esse livro tá uma relíquia, né? Tá muito lindo. Mas a gente vai falar dele depois, vamos contar dele depois. Bom. Seu Clóvis, e conta pra gente como é que nasce a vontade. Depois que você sai do Cine Correspondença, você entra para uma livraria, que também você fez sarau. Entrei, mas aí tem os anos 90 nesse meio. Conta pra gente. Em 90 eu fui para a Secretaria de Cultura. Olha só. Que na época ela já tinha status de secretaria, mas ainda era uma fundação, era a Fundação de Cultura, ligado à Secretaria de Educação do Estado. E em 1990 eu fui convidado para ser
para assumir a presidência da Fundação Cultural. Fiquei 1 ano à frente da secretaria. Foi um tempo muito legal também, porque eu unifiquei os meus trabalhos da secretaria com os trabalhos da Secretaria de Educação, que tinha uma estrutura muito legal, muito grande. A cultura não tinha uma estrutura muito bacana naquele período. Então, eu me juntei à Secretaria de Educação, junto com o secretário, era o Walter Albano, na época. E aí fomos para o interior fazer. Você sabe que a gente chegava na maioria das cidades do interior do estado, ninguém sabia que a gente tinha uma fundação cultural. Aqui do estado. Gente. Aqui, estatal. E eu difundi a Secretaria de Cultura e conheci Mato Grosso quase inteiro fazendo esses trabalhos. Pena que eu fiquei lá só 1 ano. Eu queria ter ficado mais para expandir essa coisa mais. Sim. Mas foi um período legal. Em 90, depois eu me meti, voltei a me meter em política. Em 92 fui candidato a vereador para nunca mais. Nunca quer saber de política? Mais, não, aí eu deixei de lado. Gosto de política, gosto muito de política, mas eu tenho minhas convicções, que são para mim, né, para em discussões eu já não discuto mais, pelo menos não assim, mas historicamente eu gosto. O seu curso, né, de história, né? História, é uma coisa que eu tenho para mim, as minhas convicções, a minha história nesse sentido. Isso para escrever, para contar, para conversar com pessoas inteligentes, para falar sobre política, eu acho legal. Eu não entro em discussões momentâneas disso, daquilo. Eu vejo muita gente falando aí, se você ficar neutrão, ficar não sei o quê. Não é ficar neutrão, eu acho que é não ter necessidade de expor. Né? O meu trabalho hoje é uma outra coisa, né? É uma outra vida. Eu trabalho com todos os públicos possíveis e imaginários. Né? Nos anos 2000, eu estava meio perdido, fiquei comecinho dos anos 2000, eu estava meio sem rumo e tal, aí apareceu uma oportunidade. Né? Eu sempre busquei informações a respeito de livrarias, essas coisas assim, e fui conversar com o dono da livraria Adeptos, o João Nunes, que foi uma pessoa extremamente receptiva, muito cabeça aberta, aceitou a proposta, falou: Clóvis, eu gosto da ideia, traz um projetinho que nós vamos discutir isso. Um dia depois, eu estava lá com um projetinho na mão, mostrei para ele, na hora ele topou fazer. Abriu as lojas. Eu quero, Clóvis, você vai ser meu diretor de marketing cultural e vai fazer isso aqui. E olha, aí implantamos umas novidades dentro das lojas que já aconteciam nas grandes redes, mas aqui em Mato Grosso ainda não. Criamos espaço de leitura dentro da livraria, coisa fantástica, né? Tinha encontros de jovens para jogadores de RPG, tinha o dia do xadrez, tinha palestras com pessoas de destaque em Mato Grosso, que lá o Onofre Ribeiro, por exemplo, era um dos palestrantes. Num dia da semana ele ia fazer uma palestra para a garotada lá dentro. O coronel, oh meu Deus, se a Virgínia ficasse... Virgínia, desculpa, viu, se eu não lembrar o nome. O coronel Meirelles. O coronel Meirelles era uma das pessoas que foi lá, ele que fez a BR-163, e para ele era assim um sonho poder falar isso para a meninada, para a garotada que ia lá. Eu convidava pessoas de colégio para ir, para bater papo. Ele ficava lá uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, conversando com a meninada, falando sobre a abertura dessa estrada, no período que foi, a dificuldade que foi tudo isso dentro de uma livraria. As pessoas ficavam assim, mas dentro de uma livraria, fazer isso dentro de uma livraria? Né? Tinha curso de redação. Olha. A Suzana Luz, que é até uma escola, depois ela criou uma escola e tal. Ela ficou lá também, deu curso de redação para a meninada lá e tal. Tudo isso era para atrair público. Né? Você sabe que com essa história, eu levei lá para dentro pessoas que falavam para mim, que confessaram para mim que nunca tinham entrado dentro da livraria Adeptos. Pessoas de idade. Tá? Pessoas da sociedade cuiabana, pessoas mais conservadoras e tal, que nunca tinham entrado dentro da livraria Adeptos, que estavam indo ali porque estavam acontecendo essas coisas. Agora eles iam lá para participar. Eu fiquei super contente com essa história, né?
chegar, atrair esse público, é um público diferenciado. A minha ideia era fazer isso. E com isso, eu criei espaço de leitura dentro da livraria. Fomentando a leitura também, Fomentando a leitura também, né? E levei espaços, montei salas parecidas com esse estúdio, assim, as pessoas iam para lá, sentavam no sofá, sentavam na mesa, pegavam para ler. A intenção era para que lesse um pedaço do livro e levasse o restante. E levasse para comprar. Aí não aconteceu isso. As pessoas iam, voltavam, liam um pedaço, voltavam, liam o resto, até ler o livro inteiro e não compravam o livro. Aí eu comecei a perguntar, isso em 2003. Aí eu comecei a perguntar, por que não levam o livro? A gente não tem dinheiro. Esse era o... Sim. 90% das pessoas diziam que não compravam porque não tinha dinheiro. Eu imaginei, Heloíse, se quem frequenta um shopping, que tem possibilidade de estar ali dentro fazendo alguma coisa e vai ler um livro dentro da livraria, não tem dinheiro para comprar o livro, imagina quem mora na zona rural, quem mora numa cidadezinha pequena dessas do interior. As margens, né, do Mato Grosso. Que não tem nem biblioteca, que não tem nada. Mal sala de aula, né, seu Cláudio? Mal sala de aula. Aí o que eu fiz? Criei o projeto Inclusão Literária. Isso começou a moer minha cabeça. Eu fiquei um ano pensando nesse projeto. Falei, gente, esse povo precisa ler, eles querem ler. O povo brasileiro gosta de ler, ele não tem acesso. E aí eu fiz Inclusão Literária. Então segura aí que depois dos comerciais a gente volta para falar da inclusão literária. Legal. Que depois nasce também, né, o Papai Noel Pantaneiro logo após, né, a inclusão. Isso, é consequência do outro. É consequência do outro. Então segura aí que a gente já volta com o seu Clóvis, que aqui tem muita história. O seu Clóvis é aquela caixinha que a gente tem em casa que só vai saindo história. Tá muito bom. E fica com a gente, então, no próximo bloco do Cultura Livre. Até logo.